Opa, Bruno Gabarra aqui, CEO e founder da Funnel Hub, e hoje eu vim compartilhar com você a minha visão sobre o futuro do tráfego pago. Recentemente saiu uma matéria na Forbes defendendo que a maioria das profissões do marketing digital vão ser substituídas por inteligência artificial. E bom, falando de gestão de tráfego, eu acho que isso é uma das coisas que a gente pode mais refletir, que vai ser uma das profissões mais afetadas pela inteligência artificial. E o motivo disso é muito simples. Se a gente analisa o que o gestor de tráfego faz, né? Vamos pegar quais são as funções ali no dia a dia do gestor de tráfego. Ele tem que subir campanhas, ele tem que otimizar campanhas, ele tem que testar públicos, criativos, palavra-chave, coisas do tipo. Ele tem que avaliar métricas, fazer uma análise mais profunda de métricas, análise de performance. E começa a pensar, o que disso será que é substituível por uma inteligência artificial? Será que você analisar métrica de CTR para poder, de repente, decidir pausar ou não um criativo pode ser substituído por uma inteligência artificial? Otimização de campanhas, será que pode ser substituído? Cara, nitidamente, a maioria dessas coisas pode e vai ser substituída por inteligência artificial. Tem certas coisas que não vão ser substituídas, e é isso que eu quero falar no vídeo de hoje. E, avaliando sobre isso, vamos começar a pensar, o que não pode ser substituído? Na minha visão, toda a particularidade estratégica que você tem avaliada ali para um negócio, isso aí, assim, não pode ser tão facilmente substituído por uma inteligência artificial, apesar que também pode ter um impacto muito nítido e muito presente. E a minha visão com esse vídeo aqui é fazer você refletir não sobre a gestão de tráfego ela vai simplesmente acabar ou algo do tipo. Não é bem assim que eu vejo. Eu acredito que ela vai acabar como é hoje e vai se tornar um novo modelo de entrega de serviço para um cliente. Isso vai ser muito diferente do que é hoje e eu acredito que não demora muitos anos, tá? Da seguinte forma, imagina só, uma inteligência artificial que ela possa, a própria Meta comece a desenvolver isso, que possa ser muito mais fácil para você subir um anúncio e ter todas as métricas, otimizações sendo automatizadas por uma inteligência artificial. É aí que entra. Quando a gente pensa do lado estratégico da coisa, hoje já é comum, né, muita gente tentar, um próprio dono de negócio local e tentar ir lá pelo botão impulsionar, turbinar a publicação e tentar ter um pouco de performance com tráfego, ele acaba não conseguindo ter. E isso entra muito na dinâmica do motivo por trás daquela campanha que ele está fazendo, de repente ele não conseguir ter resultado. Porque se você for avaliar com uma estratégia certa, de repente até o botão impulsionar ele poderia fazer efeito em algum caso específico. Não todos, mas em alguns casos específicos poderia fazer efeito. Quando a gente fala de você pensar o por trás daquilo, conhecendo a particularidade de cada negócio, a coisa é bem diferente. E eu acredito em uma coisa muito específica, que isso, já olhando para os Estados Unidos, que inclusive tem um desenvolvimento de inteligência artificial mais forte do que aqui no Brasil, a gente consegue perceber essa coisa acontecendo, que é a estratégia e o conhecimento por trás de você entender funis, ao invés de entender somente sobre tráfego. Eu não sei se você já pesquisou sobre o mercado americano de tráfego pago, mas lá não é comum, igual aqui no Brasil, uma empresa, seja um negócio local, seja um negócio de infoprodutos, qualquer que seja o ramo, não é comum ela contratar somente tráfego pago. Tá? Na maioria das vezes você vai ver uma empresa americana já conhecendo sobre funis e procurando um especialista em funis em vários âmbitos. Isso já é muito comum lá. Inclusive lá também é muito comum que essas agências de funis elas sejam especializadas em poucos nichos, não em todos os nichos possíveis, e muitas das vezes é uma agência exclusivamente nichada para um segmento apenas. Tá? Qual que é a diferença disso se você olha para os próximos anos do mercado brasileiro? É muito simples. Quando você começa a entender de funis, você vai olhar para a estratégia completa do cliente. O que é a estratégia completa? Bom, essa clínica odontológica, eu sei que a secretária da clínica recebe todos os leads que chegam no WhatsApp e ela faz um atendimento e dependendo de como ela vai tratar aquele lead, a coisa vai ser muito diferente em relação a empresa A versus a empresa B. Então, sei lá, a clínica A, ela tem uma boa secretária, com bom atendimento, com bom follow-up, com bom script de atendimento, com uma velocidade de resposta, né, um timing ali de resposta muito, muito baixo, versus a clínica B, que tem tudo ao contrário. O atendimento é péssimo, o tempo de resposta demora, às vezes vai demorar 1, 2 dias para responder o lead, não existe follow-up, aquela secretária nem sabe o que isso significa, e ela trabalha aquele lead de uma forma completamente diferente. É aí que entra a estratégia do ser humano e é aí que você consegue se diferenciar para os próximos anos, conseguindo entender essa dinâmica e esse balanço aqui entre esses dois casos.
O caso que já tem, de repente, um bom atendimento, talvez a inteligência artificial vá facilitar muito, que ela só manda o lead ali, a clínica ela manda muito bem em tudo, o restante ela só não sabe gerar os leads, mas a inteligência artificial gera para ela do próprio Meta, e ela consegue ter resultado dessa forma. Porém, a maioria das empresas não é assim. Você aí que é gestor de tráfego ou dono de agência, muito provavelmente você já atendeu vários clientes que você tinha uma qualidade alta de leads que enviava para ele, mas nem o tempo de resposta existia. Eu já atendi clientes, vários, por exemplo, que às vezes deixava o lead no WhatsApp sem resposta por uma semana. E depois reclamava da qualidade do lead. E aí quando eu ia fazer uma auditoria naquele WhatsApp, eu começava a entender que simplesmente não existia atendimento, e é por isso que não existia venda. Né? Porque por mais que a gente seja especialista em marketing, muitas das vezes, com tráfego pago, com o funis mesmo, a gente vai gerar o lead, mas dependendo do modelo de negócio, é necessário que alguém feche aquele lead e converta aquele lead de fato em um cliente, né? Transforme aquele lead em um cliente pagante. E isso muitas das vezes, principalmente olhando para negócios locais, vai ser necessário. Quando você entende a estratégia por trás e a particularidade daquele negócio, olhando todos os pontos de contato, então voltando no exemplo da clínica odontológica, você pega uma clínica, por exemplo, que ela tem um atendimento ruim, uma secretária ruim, porque de repente o dono daquela clínica ou o gerente daquela clínica não domina essa dinâmica de vendas, ele é bom em outras coisas, mas não nisso, ele é bom em gestão de outras coisas, mas não em marketing, não em vendas. Você consegue, por exemplo, de repente oferecer soluções no seu funil, soluções, por exemplo, de automação, para fazer uma triagem daquele lead, e aquele lead vir um pouco mais qualificado, e o tempo de resposta ser imediato, porque a triagem é automática. Né? Então, de repente, você não precisa robotizar o atendimento daquela clínica. E provavelmente não funcionaria o atendimento robotizado. Mas você pode simplesmente fazer uma qualificação daquele lead antes de enviar para a secretária. Isso você já ganha 2 pontos aí, que é, primeiro, o tempo de resposta é imediato, então o lead ele vai receber um contato imediato ali para aquela triagem. Segundo, aquela secretária ela não precisa gastar a energia dela, investir o tempo dela em leads que são desqualificados. E aí entra até um parênteses aqui. Existe uma coisa que a gente analisa muito aqui na Funnel Hub, que é a Buyer Journey do cliente, o estágio da Buyer Journey. O que é a Buyer Journey? É a jornada de compra, a jornada do comprador ali. Existem pelo menos 3 estágios, olhando macro ali para a maioria dos cenários, da maioria dos nichos, existem pelo menos 3 estágios dessa Buyer Journey, da jornada de compra. Existe um estágio ali que são aqueles leads curiosos, que eles estão se educando do problema que eles têm, eles estão tentando entender mais ou menos ali o que eles vão fazer. Existe o lead que ele está intermediário ali, ele está na dúvida se ele realmente vai comprar ou contratar aquela solução, aquele produto. E existe o lead que ele está extremamente decidido, ele só está tentando decidir qual a empresa que vai atender melhor a ele. Né? E, obviamente, esse terceiro aqui é o melhor lead para a gente poder vender. Nem sempre vai ser esse lead que vai chegar para o nosso cliente através do nosso funil que a gente prestou esse serviço de implementar um funil para esse cliente. Na maioria das vezes, na verdade, o primeiro estágio, na maioria dos nichos existe uma pesquisa da HubSpot, inclusive, que defende que na maioria dos nichos a gente está falando de 80% dos leads que chegam serem leads do primeiro estágio, ou seja, leads extremamente desqualificados. Quando você faz esse processo de análise de funil e você entende que você precisa fazer uma triagem, fazer uma qualificação para separar os leads desqualificados dos leads qualificados, a coisa vai ser muito, mas muito absurdamente diferente. Então, essa qualificação, ela vai fazer com que você, por exemplo, consiga, de novo, ter a resposta imediata no WhatsApp ali do cliente e ter um investimento de tempo da secretária daquela clínica somente nos leads qualificados. Você aumentou a eficiência daquela clínica. Isso, uma inteligência artificial pode ser que chegue a fazer isso? Cara, não sei, pode ser que sim. Mas isso é o tipo de coisa que é tão estratégico, que mesmo que exista uma inteligência artificial, a pessoa talvez ela vai ter que saber usar aquela inteligência artificial para entender que naquele cenário tem que ser aplicado aquela coisa. E aí entra a especialização em funis. Eu falei aqui de automação, eu falei de qualificação em termos de funis, e funis não necessariamente se resume a isso. Quando a gente fala de funil, na verdade, é a gente pensar na estratégia de ponta a ponta, desde que o lead ele vira lead, ele clica num anúncio, ou ele vem de qualquer outro canal de aquisição ou fonte de tráfego, seja por influencer, seja, sei lá, por qualquer outro tipo de propaganda, seja por indicação, seja o que for, mas esse lead ele vem de algum lugar e você pensa, desde o momento que ele chegou, que ele se transformou num lead, um contato ali para aquela empresa poder trabalhar, até ele se tornar um cliente, de ponta a ponta aqui, todo esse processo, isso é o que eu chamo de funil. Isso é o que eu entendo como funil. E de repente, obviamente, você não vai chegar lá e fazer o papel de secretária para o seu cliente. Então, vender funil não é necessariamente você fazer todas as etapas, mas é você entender todas as etapas e trabalhar as alavancas de cada etapa para que o seu cliente ele tenha mais resultado. Então, quando, por exemplo, você coloca essa automação,
O ponto aqui não é, eu quero vender automação, não. É necessário colocar uma automação. Então, ou seja, deixa de ser necessário eu vender só tráfego, porque se eu vender só tráfego, o lead não vai vir qualificado e já específico para aquele cliente. A resposta, o tempo de resposta vai ser demorado, porque aquela secretária não consegue dar atenção imediata e pronto, não vai ter resultado. Então eu estou vendendo só tráfego, eu não estou vendendo nada. Aí o cliente não consegue ter resultado. Por isso que às vezes o seu churn hoje, por exemplo, pode estar muito alto. De repente é isso que está acontecendo com você. E aí quando você olha para essa outra ponta, quando você começa a entender que a dinâmica ela vai passar não só por você ser um cara que é específico em tráfego, mas é específico em gerar resultados para o seu cliente, a coisa vai ser muito, mas muito diferente. Então, falar de funil e olhar para a coisa de ponta a ponta é exatamente isso. E quando eu falo que eu acredito que a gestão de tráfego ela não vai ser mais como é hoje, é que eu acredito que ela vai ser muito mais parecida com o mercado americano, que se tornou necessário olhar para tudo isso que eu estou falando e não simplesmente olhar para um pedaço. Eu costumo dizer que quando você, por exemplo, vende só tráfego, é como se você fosse um vendedor de uma loja de carro, uma concessionária de carro, e aí o cliente ele vai lá e quer comprar um Jeep Renegade, de repente, por exemplo. E aí você foi lá, comprou o Jeep Renegade, aí o vendedor falou, cara, pode comprar esse Jeep, é o melhor que tem, não sei o que, isso aqui, aquele Jeep, aí você compra o Jeep, e aí no dia que você vai buscar o carro na concessionária, você chega lá, o carro está em cima de 4 tijolos e sem roda. E aí o vendedor te entrega a chave e fala, cara, parabéns, agora você tem um Jeep Renegade, e você fala assim, tá, mas eu não consigo sair com ele daqui, ele tá sem roda. E o cara fala, não, mas na verdade é que eu não vendo roda, entendeu? Eu sou especializado em vender carro. Roda de carro é outra coisa. Aí eu acho que assim, talvez valha a pena você comprar roda, né? Porque vai ser legal, mas contrata outra empresa para isso, tá? E quando você vende tráfego é como se você estivesse fazendo isso. Você está vendendo um pedaço de funil, sendo que o cliente ele precisa que o funil todo funcione. E se a gente está falando, de repente, de um negócio que tem um nível de sofisticação de marketing muito mais evoluído, sei lá, de repente, um infoprodutor, mesmo que infoprodutor precisa muito de funil, mas às vezes um infoprodutor que ele já tem um nível de consciência muito alto sobre marketing, ele tem um funil todo desenhado e você entra como um prestador de serviço somente de tráfego para oferecer só o tráfego dentro daquele funil que já está muito bem desenhado e funcionando tudo redondo e você oferece só o tráfego, otimiza só o tráfego, ele vai ter resultado. Agora, se a gente fala de um cliente de negócio local que fatura R$130 mil por mês e não faz ideia do que está fazendo, ele chegou nisso meio que organicamente ali, ele não faz ideia de como que funciona funil, ele não sabe nem o que significa essa palavra, né, funil de vendas, esse termo, e ele começa a olhar para, cara, eu quero a coisa mais barata, eu quero reduzir o custo, e aí você ouviu lá, sei lá, de alguém na internet falando que você tem que ser especialista só em tráfego, e aí você faz só tráfego, aí o cliente não tem resultado e a coisa complica. E muitas das vezes o cliente não tem resultado só com tráfego. Quando ele tem resultado só com tráfego, é porque as outras pontas do funil elas estão bem amarradas e elas funcionam bem. Quando ele não tem resultado só com tráfego, que a maioria das vezes, é porque todo o restante está errado. Não existe uma estratégia por trás disso. E aí que entra você não ser substituído pela inteligência artificial. É você conseguir olhar para tudo isso. Então, qual é a minha defesa nesse vídeo aqui? Que você passe a olhar para funis, ao invés de olhar somente para tráfego. E quando a evolução da inteligência artificial vai acontecendo naturalmente, você está muito mais blindado do que aquele gestor de tráfego que está lá só preocupado em apertar botões. Esse cara, muito provavelmente, vai ser substituído pela inteligência artificial. Bom, esse foi mais um vídeo aqui do canal da Funnel Hub. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aí, dá o like e deixa aqui nos comentários para eu entender o que você achou desse vídeo, se você concorda, se você não concorda. Deixa a sua opinião aqui para mim, vai ser um prazer dar uma olhada nesses comentários. Até o próximo vídeo, forte abraço!